apresentar a partir deste momento. Ou seja, caso Luna, menina de 11 anos, um anjo, 11 anos de idade, que foi agredida fisicamente, sofria castigos, olha, tinha até algo atrás da porta que servia para que ela fosse agredida pelo padrasto, pela mãe, se pode chamar de mãe, né? Se pode chamar de mãe. Esta é a jovem, esse é o anjo que perdeu a vida, olha só. Olha o físico da criança. Esse é o pai com a criança, né? Quando ela criancinha, né? Papai Noel, tudo, bebê, certo? 11 anos de vida apenas. Aí a foto mais recente antes da morte dela. 11 anos, fragilizada, abusada segundo os exames sexualmente. Bota os dois monstros, tira essas fotos aí. Isso, esta e este, respectivamente, aí. Mãe biológica, se assim pode se chamar, agressora, covarde, conivente, sem vergonha, para não falar outra coisa. Este monstro aqui, doente. Como é que chama o cara que o cara que ele fica, um tarado, um pervertido, né? Tinha fantasias sexuais, vocês sabiam disso? Vem comigo aqui. Fantasias sexuais que ele obrigava ela a fazer junto. Não, coisas absurdas. A gente não vai falar aqui, até para em respeito às famílias do bem. Mas esse maníaco, porque isso aqui é um maníaco para mim. A partir do momento que ele age contra uma criança, 10, 11 anos de idade, porque a médica, quando a criança chegou encaminhada pelo SAMU no hospital, por volta da meia-noite, daquela fatídica noite, a médica chamou a polícia. Chamou a polícia e disse, olha, esse é o Hospital Oásis, onde a menina foi levada. Ali ela morava, com o padrasto e com a mãe. E aí, a médica chamou a polícia e disse, olha, essa menina aqui está morta, toda machucada, inclusive com machucados, com agressão nas partes íntimas dela. Porque foi violentada. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os detalhes todos e vamos ao vivo agora até o Fórum da Comarca de Timbó. Já põe aqui na tela, Moisés Stucker está conosco, aqui está acompanhando desde o início do julgamento, desde a manhã, acompanhando a chegada, inclusive, daqueles que estão nos bancos ali dos réus, né? Porque cada um no seu banquinho, bonitinho, esperando o momento certo da justiça acontecer. Moisés, informações atualizadas, como é que está a situação? Está no intervalo agora aí ou está seguindo o julgamento sem intervalo? Boa tarde, amigo. Olá, Alexandre, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos aqui desde antes das 8 horas da manhã no Tribunal do Júri, aqui da cidade de Timbó, acompanhando de perto esse julgamento que está movendo a cidade de Timbó, não só o município, mas todo o estado de Santa Catarina. Uma data emblemática, esse crime brutal denunciado pelo Ministério Público que tirou a vida da menina Luna de 11 anos de idade. A gente chegou cedo aqui, tinha muita gente, o plenário está cheio ali dentro, o julgamento está acontecendo nesse momento, viu, Alexandre? A gente inclusive tentou conversar com familiares da menina Luna de 11 anos de idade, porém muito abalados, ninguém quis conversar conosco, eles estavam realmente emocionados e esperando por justiça, né? O que aconteceu hoje pela manhã? Na verdade, o padrasto dela, ele foi interrogado, então ele passou por todo o processo e agora ele já deixou o tribunal do júri aqui, já está, na verdade, né, juntamente com os agentes penitenciários aqui aguardando, então, depois os debates que vão acontecer logo depois, porque neste momento acontece o interrogatório da mãe da Luna, se a gente pode chamar de mãe, como você falou, né? Hoje de manhã, inclusive, o julgamento teve que ser interrompido porque foram sorteados 7 jurados
E uma dessas pessoas, uma jurada mulher, ela fez uma postagem nas redes sociais e aí essa postagem, de acordo com o juiz e com o advogado também da defesa do padrasto, então da aluna, poderia interferir, né, numa decisão desse júri formado aqui no plenário. Ou seja, então foi trocada essa pessoa, foi substituída por outra jurada. Esse júri, o julgamento ficou suspenso por uns 20 minutos. Aí então o juiz, a promotoria e também a defensoria de um dos réus chegaram num comum consenso e aí decidiram então por trocar esse jurado. O julgamento foi retomado, então o padrasto ele foi interrogado, foi ouvido e aí agora deixou o tribunal do júri e agora quem está sendo interrogada é justamente a mãe da aluna. Ainda não teve um intervalo para o almoço, deve acontecer nos próximos minutos, nas próximas horas, porém o julgamento não tem hora para acabar, né? Até porque depois então do interrogatório da mãe da aluna, aí volta aqui para o plenário, vem todos os debates, aí os réus serão, então, vão participar do debate, aí todo aquele processo da sentença, enfim. O pessoal está dizendo que vai se estender aí até a noite, pelo menos, o julgamento desse caso Luna. Vamos fazer o seguinte, a gente conversou agora há pouco com o advogado de defesa do padrasto, vamos ver o que ele tem para dizer aqui para o Tribunal do Povo. De fato, é um caso emblemático. Primeiro julgamento, primeira sessão do Tribunal do Júri do novo Fórum de Timbó. Então, obviamente que não poderia haver uma estreia tecnicamente tão poderosa e tão importante quanto essa. Mas temos a plena convicção da absolvição do nosso cliente, da inocência do nosso cliente. Estamos trazendo, sim, testemunhas a serem ouvidas que comprovarão efetivamente como era Fabiano, como ele convivia com a família e que, de fato, não há qualquer condição de que ele tenha cometido os crimes pelas quais é acusado. Esperamos, sem sombra de dúvidas, um júri calmo, um júri respeitoso por parte da promotoria, por parte da defesa e, como disse, ao final, o conselho de sentença com a absolvição do nosso cliente. Como é que está o cliente do senhor nesse dia tão difícil aqui para todos? Ansioso, sem sombra de dúvidas, para provar a sua inocência, né? Nervoso também por estar passando por esse momento, mas, como disse, com a convicção de que nada fez e de que vai ser absolvido dessas acusações. Olha, Alexandre, então a gente ouviu aí o advogado de defesa do padrasto, né, um advogado também contratado, né, particular, e o advogado da mãe da aluna é uma advogada, na verdade, Defensoria Pública, já estão aqui no plenário, então, ou seja, no Tribunal do Júri, né, participando desse interrogatório que acontece agora nesse momento. Enfim, a gente continua acompanhando aqui o caso de perto. Testemunhas, sim, da defesa foram ouvidas. Eram 5. Uma faleceu, 2 não foram localizadas, então foram ouvidas 2 testemunhas por parte do padrasto. E, por exemplo, também a defensoria da mãe da aluna, a gente não tem, né, informação de quantas testemunhas serão ouvidas nesse plenário. Já o Ministério Público, a acusação, a promotoria, não vai ouvir nenhuma testemunha, ou seja, não tem testemunhas durante o julgamento aqui do caso Luna. A gente, inclusive, conversou com um dos promotores do Ministério Público aqui do Estado. A gente confere um trecho dessa entrevista. Nós estamos aí iniciando os trabalhos nessa sessão de julgamento. São 2 réus, vários crimes aí, são 4 delitos graves. E nessa primeira parte do julgamento, então, foram sorteados os jurados que vão compor o conselho de sentença, que vão efetivamente julgar os réus. Passamos aí a leitura da acusação, né, formalidades aí que a lei prevê. E vamos então, começamos com a oitiva de uma testemunha que a defesa rolou para o plenário. Em seguida, o interrogatório de um dos réus, do Fabiano. E agora uma pausa para seguirmos no interrogatório da co-ré, da Tânia. Os crimes contra a vida, via de regra, eles trazem uma comoção. Então é justo que a proteção maior da legislação é justamente para esse tipo de delito. Evidentemente que os crimes praticados, né, o cárcere privado, a tortura, o estupro e o próprio feminicídio, assumem contornos mais graves porquanto a vítima era uma criança de 11 anos.
Então, isso também traz uma sensibilidade maior para toda a comunidade aqui da comarca de Timbó. Olha, Alexandre, daqui a pouco então deve terminar o interrogatório, aí por determinação do juiz acontece a pausa justamente para almoço, um intervalo de 1 hora, para que o julgamento dos réus volte a ser retomado aqui na comarca de Timbó. A população está bastante, vamos dizer assim, afetada, muitas pessoas aqui que participam, que estão nesse plenário, realmente indignadas com o que aconteceu, enfim, e a família esperando que a justiça seja feita neste dia aqui emblemático, vamos dizer assim, para Timbó e para toda a região, Alexandre. É uma pergunta que eu quero lhe fazer, a gente tem um delay, é bom lembrar disso, que é um delay, eu pergunto aqui, vai demorar para chegar nele lá, mas ele vai responder. O reforço foi efetuado na segurança no fórum da cidade de Timbó. Aliás, é o primeiro julgamento mais intenso, mas é o primeiro júri popular que está acontecendo nesse espaço novo do fórum aí, envolvendo a comarca da cidade de Timbó, não é, Moisés? É verdade, é o primeiro julgamento que acontece nesse novo fórum e a segurança está bem reforçada. Aqui o Eliezer vai mostrar as imagens aqui ao vivo para a gente, os policiais ali, né, resguardando todo o tribunal do júri, inclusive tem um volume limitado de pessoas que podem acompanhar no plenário, então tem senha, por exemplo, as pessoas que saem, elas devolvem a senha, mas de manhã cedo estava bastante tumultuado aqui, mas tumultuado no bom sentido, tá, Alexandre? Não teve confusão, não teve protesto, enfim, familiares, amigos, estudantes de direito, advogados, enfim, a comunidade em geral participando desse julgamento, desse júri popular que acontece no dia de hoje aqui na cidade de Timbó. Vendo que tem segurança do próprio fórum, tem polícia militar chegando aí, ou seja, fazendo, é claro, mas eu queria, mas Moisés, assim, ó, queria tanto ter visto os dois chegarem, os réus chegando no fórum da comarca de Timbó, porque, sabe, Moisés, são pessoas que realmente, o Rodrigo falava isso, só de imaginar que esses dois, pelo menos um foi conivente, no mínimo ela foi conivente, também criminosa, também bandida, também sem vergonha, eu disse, também vem comigo na 2, meia hora depois, também sem vergonha, né? Mais ainda por ser filha dela, sangue do próprio sangue, volta. Mas eu queria ter visto os dois chegando. E que a mão pesada do Poder Judiciário, se existe uma justiça, se não a do homem, mas a divina, há de ser feita no caso desses dois, sem vergonhas, sem pudor, covardes, contra a menina de 11 anos. Olha, eu vou lhe falar uma coisa. Moisés, você é pai, Moisés. Você é pai, Moisés. Eu sou pai, eu sou avô. Vou falar uma coisa. Jamais dá para imaginar o que esse anjo passou nas mãos desses dois monstros. Não dá para aceitar aqui em nenhum lugar do planeta. E digo mais para você, Moisés. Imagina, eu tenho vontade de chorar, gente. Vontade de chorar, isso me dói. Imagina põe a foto da criança na tela. Imagine, Moisés, essa criança indo para a escola, num calor desgraçado, como faz aqui na região, né? 40 graus, que sejam 35, sensação de 40. Esse anjo, tira essa foto aí, que é isso, deixa outra foto, porque tem que mostrar a menina e os monstros. Tem que mostrar a vítima e os monstros, né? Imagina essa criança, Moisés, indo para a escola com blusa de manga comprida, com casaco, porque ela estava toda machucada em função daquilo que ela passava de terror dentro da casa que ela morava com esses dois monstros. Você consegue imaginar essa tortura que essa menina vivia, Moisés? Alexandre, a vontade
era de mostrar mesmo, os dois chegando, os dois com carinha de coitadinhos aqui, né, sendo interrogados, mas infelizmente o juiz, ele não autorizou que a gente entrasse no tribunal, na sala do tribunal do júri aqui, com o celular, com o telefone celular, com câmera, enfim. A gente podia entrar, a gente pode entrar, só que a gente tem que ficar em silêncio, sem pegar no celular, sem mostrar nada, sem fotografar, enfim. Mas eu também não consigo imaginar, como você acabou de falar, né? Eu tenho uma filha que fez 12 anos, a idade da Luna. A Luna tinha 11, 12 anos de idade, né? É muito difícil, eu confesso para você, de estar fazendo essa cobertura aqui e trazendo as informações sem que a gente possa se colocar no lugar de familiares que perderam, né, essa criança de 11 anos de idade. Até porque a gente sabe, né, Alexandre, como você falou, que você é avô, você é pai, a gente sabe o amor que a gente tem por essas crianças, por esses filhos, esses netos, mas sim, a vontade, a gente não conseguiu gravar eles, mas o pessoal garantiu aqui que no final do júri vai ser possível mostrar eles saindo, enfim, é uma imagem que com certeza tem que ser registrada, até porque fizeram e agora com cara de coitadinhos aqui os dois, né? Mas enfim, a justiça tá aí para resolver. A gente é complicado a gente opinar, né, Alexandre, nessas horas. É complicado a gente expressar a nossa opinião, até porque somos formadores dela. Mas fica aqui esse recado, fica a posição, porque muitas vezes é difícil ser somente um jornalista e não se colocar no lugar do pai, de mãe, de vô, enfim. Mas a situação que você está, o teu sentimento é o mesmo daqueles policiais que estão ali acima, na porta, que provavelmente são pais e avós também, né? Avós também. Então, quer dizer, também é o mesmo sentimento. A gente não quer nada de insegurança, quer segurança. Que o julgamento corra normalmente dentro daquilo que a lei tem que cumprir, tem que se fazer cumprir. Agora, o que a gente quer é justiça. Justiça, é isso que a gente quer. Valeu, Moisés. Obrigado pela participação, viu?